Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Hoje para mais uma edição do nosso Conversa às Livres. Hoje a conversa será realmente livre. Trazemos neste mês da mulher um dia especial dedicado aos pais e temos como nosso convidado Joel Mankuntima, é conselheiro matrimonial e vai falar-nos um bocadinho mais sobre o tema que trazemos hoje. Por isso vamos falar sobre a importância do pai no desenvolvimento do filho. O papel paterno na vida das crianças vai muito além do sustento financeiro. Estudos mostram que a presença ativa do pai contribui para o desenvolvimento emocional, cognitivo e também social dos filhos. Mas será que todos os pais têm consciência disso? É o que vamos saber com o nosso convidado. Muito bom dia uma vez mais e bem-vindo. Bom dia, Florinda. Muito obrigado. É um prazer tê-lo cá. É a primeira vez que vem para Angop, não é? Primeira vez, sim. Espero não ser a última. Ah, que bom. Não, será, certamente que não será a última. Nós estamos hoje a falar do pai. Quando falamos do pai, quando falamos da figura paterna, estamos exatamente a falar de quê? Sempre que nós falamos de pai, na verdade estamos a falar de um homem, gênero masculino, pessoas com responsabilidades, pessoa consciente de que tem alguém ou colocou alguém ao mundo e com as devidas responsabilidades com relação à vida dessa pessoa. Uhum. O que é que acha, Joel? Qual é a responsabilidade na criação de um filho? O que é que o pai deve fazer no processo de criação de um filho? Ok, muitos de nós homens, não é? Pensamos que a responsabilidade com o filho cabe simplesmente financeira. Você dá mesada, você paga as contas, paga a escola e por aí está tudo bem. Mas é importante sabermos que a mãe é a cuidadora na família e o pai é o que garante a segurança. Na verdade, a questão do firmamento, do caráter, da personalidade do filho está muito ligada à paternidade. Parece que não, mas está muito ligado. Por isso é que é muito importante que cada homem entenda que ele tem um papel preponderante na formação do caráter do filho. Assim sendo, eu gostava de saber de si, o que é que significa ser um pai presente? Eu tenho um estudo que eu tenho desenvolvido, que eu lembro-me ter falado numa das conferências de família onde eu fui convidado, e um dos pontos eu falei presença antes de presente. Isso significa que ser presente na vida do filho não é substituir a tua presença com presentes, mas é você estar mesmo presente. O filho olhar que eu tenho um pai, eu brinco com o pai, eu converso com o pai. Nesse estreitamento da relação vai fazer com que o filho tenha facilidade de poder falar com o pai o que lhe aflige, o que lhe incomoda. Então a presença do pai na vida do filho é mais do que dar presentes. É na verdade você ser participador de todos os momentos da vida do filho. E aqui muitas vezes vemos, Joel, que a mãe assume a maior parte das responsabilidades do filho, principalmente na educação e também com afeto. Como é que podemos buscar o equilíbrio, disciplina e o afeto com relação ao nosso filho? Como é que deve ser este exercício? Tenho dito que a transição precisa ser feita. O que acontece na nossa sociedade é que muitos homens não passaram pela transição. Quando eu falo da transição, estou a dizer de alguém que passou pelo processo de filho e entra no processo de pai. Ou seja, quem não foi um bom filho não pode ser um bom pai? Não propriamente, porque muitas vezes o nosso passado não propriamente indica o nosso futuro. Depende daquele processo, porque muitas coisas podem acontecer. Mas o que acontece é que o filho precisa ser preparado para ser pai. Principalmente quando ele não tem exemplos na vida dele, então ele dificilmente consegue manifestar isso na vida dele futuro. Por isso é que todos nós só damos aquilo que nós temos, dificilmente nós damos aquilo que nós não temos. Eu não recebi afeto, eu não recebi cuidado, eu não recebi presença, então dificilmente eu vou ter isso, porque tudo aquilo que o meu subconsciente vai passar para mim é que eu tenho que ser exatamente aquilo que o meu pai foi para mim. Se eu conseguir hoje ser um profissional, se eu conseguir hoje ser alguém na sociedade, então é porque o meu pai, é o que ele me deu, serviu para eu me tornar isso. Então isso pode ser uma crença que eu vou carregar e que automaticamente eu vou manifestar na vida do meu filho.
Isso é muito importante. A participação do pai influencia na autoestima da criança e no seu desenvolvimento escolar, no seu desempenho durante a sua formação académica? Muito, porque os estudos apontam de que um dos grandes motivos que temos filhos rebeldes, alguns até a passarem pelo desvio moral, tem muito a ver com a ausência do pai. Porque a presença do pai vai garantindo segurança, vai garantindo estabilidade. Muitas vezes a questão dos filhos rebeldes é resposta da ausência do pai, porque o pai é o braço forte na relação. O pai mostra a segurança, mostra ao filho que você precisa andar dessa maneira e daquela maneira. E quando não se tem esse elemento na vida do filho, aquilo se torna um grande perigo, muito grande, não é? O pai, vamos falar aqui um bocadinho do pai na construção de valores e também independência. Além do carinho e da educação, o pai também tem um papel essencial na construção de valores e na formação da dependência dos filhos. Como é que podemos ensinar os nossos filhos a terem autonomia? A serem autónomos. Acho que isso é desde cedo, não é? Exatamente. E eu faço um exercício com meus filhos. Meus filhos ainda são pequenos. Meu primeiro filho está com 7 anos agora, o outro está com 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Mas o que é que eu tenho a ensinar? Qual é o exercício que eu tenho feito? Principalmente quando eu estou a preparar eles para ir para a escola ou para a igreja, alguma coisa. Muitas vezes eu coloco nele 2 opções. Vamos supor de calçados. Eu quero que ele use esse calçado porque a roupa que eu preparei exatamente combina com esses. Então eu começo a trabalhar a autonomia nele. Eu coloco os 2 calçados que eu sei que vai combinar com a roupa que ele vai usar. Então coloco nele. Qual desses você quer? Para não ser eu simplesmente a escolher, mas eu vou colocar essas opções para ele. Isso vai começar a trabalhar no consciente dele, a autonomia de decidir. Eu começo a trabalhar isso agora, nesse momento. Então é extremamente importante, porque quando nós tornamos os filhos muito dependentes a nós, nós temos que ter muito cuidado, porque a vida a nós pertence. E a vida a Deus pertence. Exato. Nós não sabemos quando é que será a nossa última vez, nosso último dia, e poderemos deixar crianças despreparadas. Exatamente, por isso é que nós precisamos marcar passos significativos com eles, mostrar eles crescerem e serem autônomos, não que saiam fora daquilo que é a nossa jurisdição, porque por serem crianças, por serem filhos, ainda estão a depender da nossa orientação, mas que vamos começar a trabalhar, isso temos que trabalhar. Joel, qual é a melhor forma de um pai incentivar um filho a ser mais seguro e resiliente? Olha, com ações? O exemplo valida as palavras. Exatamente assim. Tudo que nós, se nós olhamos ou analisamos, os nossos filhos não aprendem muito com os conselhos. Aprendem muito observando o que é que nós estamos a fazer. Se eu sou um pai agressivo, automaticamente os meus filhos podem desenvolver essa agressão também amanhã. Muitas vezes na escola, nos amigos, nos colegas, eles podem desenvolver isso. Então é importante que a minha forma de me comportar como pai vai acabar refletindo-se de uma maior parte na vida dos meus filhos. Por isso é que eu tenho que ter muito cuidado do que é que eu faço em casa. Como é que eu me dirijo a eles, como é que eu falo com eles, como é que eu trato a mãe deles. Porque, olha, a segurança emocional dos filhos não consiste muito em como nós amamos a eles, mas como eu amo a mãe deles. Porque isso vai garantir, vai espelhar automaticamente segurança no emocional dos nossos filhos. Hoje nós vemos filhos que têm mais tempo na escola, os pais têm muito pouco tempo para os filhos. O que é que se lhe parece? Acha que a conjuntura nos obriga a isso, ou falta-nos um bocadinho mais de responsabilidade afetiva para termos com os nossos filhos? Eu acredito que isso depende muito daquilo que nós queremos. Na verdade, qual é o desenho de família que nós temos, qual é a nossa ambição e o que realmente representa a família para nós. Porque muitas vezes nós somos tão ambiciosos que nós abraçamos tantos desafios lá fora que esquecemos daquilo que é prioridade. E eu partilho da ideia de que a família é prioridade. Não há nada que compre a família. Porque nós podemos ganhar o mundo lá fora, mas o que nos recebe, o que nos acolhe, a nossa família, como é que ela está a encarar isso? Será que ela está a ser maior beneficiário disso? Porque muitas vezes nós dissemos, como pais, que eu estou a fazer isso por vocês, mas não é isso que nós pedimos a ti. Porque para nós importa-se que tu nos pagas a escola, tens um momento conosco, mas o ganhar o mundo que realmente o pai quer não é a necessidade do filho. No final das contas, o que é a necessidade do próprio pai.
O próprio pai é que está a manifestar a necessidade dele querer colocar essa responsabilidade por cima dos filhos, que é errado. E que nós precisamos, na verdade, ter muito cuidado com relação a isso. Então, nós precisamos trabalhar muito, investir tempo mesmo com o nosso filho. Não é que nós devemos deixar de trabalhar, nós temos que trabalhar, mas a questão que fica é como é que você trabalha ou como é que você aproveita o tempo quando você está em casa. Será que você investe tempo com eles? Ou você acaba entregando o telefone a eles, o telefone continua a fazer o trabalho que você já não tem paciência de fazer com eles, não é? Então isso é que vem, na verdade, aqui seja a nossa questão. É fundamental para a participação do pai é fundamental para o seu desenvolvimento físico, psíquico e também moral e ético. Mas a questão que me solta agora é, os pais são modelos? A Angola tem pais modelos para as crianças que queremos para o amanhã? Eu diria que temos, mas não muitos. Prova disso é os filhos que nós estamos a ver. Nós sabemos que a sociedade sim tem uma grande influência, mas quando nós colocamos uma base consistente em casa, aquilo que eles recebem fora não vai influenciar tanto. Porque quando nós trabalhamos imensamente, quando nós tratamos a eles, quando nós ensinamos o que eles devem e não devem fazer, no final das histórias, o que ele vai receber lá fora não vai ser muito influenciável na vida dele, não é? Então, nós temos até pais na sociedade que são exemplos, alguns filhos que nós estamos a ver que estão a manifestar isso, mas também estamos a ver uma grande desestruturação da família, uma grande desestruturação, desequilíbrio emocional dos filhos hoje, não é? Estamos a ver situações que estão a acontecer. Eu vi, acho que foi ontem que eu vi uma imagem no Facebook do menino, parece de 4ª ou 6ª classe, que levou uma arma branca na escola, com o intuito de querer matar o colega. Então isso tudo mostra o que ele está a receber em casa. E eu tenho dito, os filhos não se perdem fora, se perdem dentro de casa. Mas será que é exatamente isso, ou nós temos filhos que já têm dupla personalidade, que são algo dentro de casa e fora também são completamente o inverso daquilo que mostram ser em casa? Isso até acontece, nós acreditamos que acontece, porque muitas vezes os pais não conhecem os filhos que têm. Por isso é que muitas vezes quando a professora chama os pais a uma reunião, dá um puxão de orelha ao filho, a mãe fica chateada e diz que não pode fazer isso, então meu filho é calmo, é tudo que ele apresenta em casa, mas fora. Por isso é que nós estamos a falar, a presença do pai é muito importante. Quando tu tens tempo com teu filho, quando tu investes tempo com ele, tu tens atividades com ele, tu automaticamente tem aquela capacidade de começar a analisar os comportamentos, porque ninguém consegue sustentar uma duas identidades há muito tempo. Algum momento ele vai querer trocar, algum momento ele vai trocar da personalidade. Não é? Algum momento ele vai trocar, que o que eu sou a escola vai acabar manifestando em casa. Lembro-me alguém uma vez ter falado comigo com relação ao filho dela, e ela disse para mim assim, olha, eu preciso muito que tu ajudes o meu filho, converses com ele e tudo mais. E depois eu disse, mas o outro irmão dele, ele é super calmo, um bom menino, ele fica ao quarto, ele sai da escola, fecha seu quarto, sai do quarto, vai para a casa de banho, vai para a cozinha, pega alguma coisa para comer. Para ela, esse menino é super. Por quê? Porque não fala com eles, não conversa com eles, só está no quarto. Para ele é um menino calmo. Só que ela esquece que ele criou um mundo no quarto. Nós não sabemos que mundo é esse que ele criou. Que ele vive lá. Exatamente. Pode ter muitas coisas que ele faz sem o consentimento e sem o conhecimento dos pais. E esses assassinos silenciosos, sim, não é? Que acabam, na verdade, com o filho sem você perceber realmente quem ele é. E depois perguntas que tipo de filho eu criei. Os pais são os principais agentes para os filhos se tornarem pessoas íntegras. Quando estamos a falar de primeiros agentes, os pais têm a responsabilidade de serem e darem as primeiras instruções antes da escola. Mas nós vemos hoje que os pais parece que incumbem toda a responsabilidade aos professores. Ou aos educadores. Isso é verdade, porque muitas vezes nós estamos tão ocupados lá fora que não temos tempo de cuidar e controlar as coisas em casa. Então, por isso é que nós hoje estamos a procurar uma creche que pode abrir às 6 da manhã e fechar-se calhar às 9 horas, não é? Porque ele fica lá todo dia e no final de semana eu tenho que cuidar dos negócios próprios fora da minha empresa, então eu tenho que dar esse meu máximo. Então, estamos a terceirizar, na verdade, aquilo que é a nossa responsabilidade, porque a escola, no final das contas, não educa.
não é? Quem educa é a família que coloca as bases, a família. Eu tenho um princípio de vida, daquilo que eu recebi do meu pai, é esses valores que eu quero transmitir aos meus filhos também. Mas como é que a escola vai entender que eu aprendi isso do meu pai? Porque a escola não convive comigo. Então, eu é que tenho que fazer esse papel, eu é que tenho que tratar exatamente dessa responsabilidade. Quando nós falamos aqui e precisamos entender também um bocadinho mais sobre isso, como é que um pai deve participar mais ativamente na vida dos filhos, educando e acompanhar o desempenho escolar? É possível, ainda assim, pese embora nós tenhamos uma dinâmica de vida muito complicada, como é que devemos participar, acompanhar na educação e no desenvolvimento escolar? Como é que o pai, nós estamos aqui a chamar a figura paterna. Ok. Primeira coisa, nós precisamos entender que quando tu decides fazer uma família ou ter filho, precisamos entender que tu tens que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Isso é uma verdade. Se queremos amanhã deixar um grande legado aos nossos filhos, temos que entender que isso tem que fazer parte de nós, não é? Abrir mão de muitas outras coisas para estar com ele, não é? Muitas vezes nós olhamos um exemplo, muitas vezes nós não valorizamos muito aquela apresentação que o filho vai fazer na escola, que ele queria tanto que o pai tivesse, não é? Mas o pai entende que não tem uma reunião super importante, que até meu colega poderia me representar, mas eu acho que melhor eu é que tenho que estar lá mesmo para poder rebater nessa reunião e automaticamente as coisas andarem. Então meu filho tem que entender que, filho, papai vai lá amanhã, papai vai lá cuidar isso depois amanhã e não acontece, não é? Então temos que estar preparados para isso. Pai tem que investir tempo com os filhos, não é? Tem que investir tempo com o filho. Eu disse aqui de presença antes de presente, mas não que presentes não sejam importantes, são importantes. Os pais precisam entender que muitos pais acabam fazendo com que os filhos vivam os sonhos deles. Quero dizer, em outras palavras, eu quero que o meu filho seja médico. Exatamente. E não me importo muito com o que ele quer ser. Não é a necessidade do filho, mas é a carência dele. Muitas vezes aquilo que nós não recebemos na nossa infância, nós queremos que nossos filhos recebam. Não que seja num todo errado, mas temos que ver exatamente qual é a necessidade dele. Muitas vezes, não, eu não tive uma bicicleta, então meu filho tem que ter. É normal que ele tenha uma bicicleta. Não, eu não tive viagens quando eu era criança, meu filho tem que ter. Vale a pena nesse momento, vai ajudar muito ele ficar lá e você ficar aqui, então vai valer a pena. Então são essas questões todas, esses problemas que nós temos que analisar com muito cuidado se vale a pena ou não, porque o mundo está muito agressivo. Se nós não reforçarmos aquilo que é a questão da educação, de colocarmos bases que sejam favoráveis aos nossos filhos, nós vamos lhes perder mesmo. É importante e é uma obrigação do pai saber como ensinar algum conteúdo, mas muito mais do que isso, motivar. Falou aqui muito bem de que os filhos são reflexos dos pais, mas como é que ficam as situações? Em Angola existem muitos casos do género, onde a mãe faz o papel duplo. Ok, nesses casos eu diria que esta mãe precisa de ajuda. Precisa de ajuda de uma figura masculina na vida do filho, não é? Porque muitos são os casos de que os pais abandonam os filhos e abandonam, não querem saber, foram e a mãe vai tentar ir atrás, mas sem sucesso, não é? Então temos que trazer uma figura, muitas vezes acaba sendo o avô, algumas vezes acaba sendo o tio, mas eu já vi situações de que até o avô estava lá presente, o tio também estava presente, mas quando ele começou a ganhar consciência, ele disse que não, avô é meu avô, não é meu pai. Tio é meu tio, não é meu pai. Chega uma altura que eles cobram. Exatamente. Ele automaticamente entendeu que não. Essas duas pessoas não são exatamente pessoas suficientes para preencherem o vazio que eu realmente carrego, não é? Mas uma das coisas que é extremamente importante é quando as mães estão nessa situação, é importante que tenham uma conversa franca ao longo do tempo com o filho. Apresentando, não colocando-lhe contra o pai, mas apresentando, olha, a situação aqui é essa, mas você precisa entender, você precisa ter um coração perdoador, porque o que acontece? Muitas vezes cria-se uma mágoa muito grande nos filhos, com relação ao pai. O pai falhou, sim, nem vamos passar pano para ele, mas falhou. Mas agora aqui nós não estamos a olhar para ele, estamos a olhar para o filho, para a saúde emocional do filho, para quem ele vai se tornar amanhã.
Isso é que faz toda uma diferença. Falemos um bocadinho da fuga à paternidade. Hoje, não sei ao certo como é que estamos, mas há indicadores de que há muita fuga à paternidade. O que é que, na sua opinião, está na base dos pais fugirem sua responsabilidade para com os seus próprios filhos? Vou voltar à questão da transição. Muitos não estavam preparados. E muitas vezes, quando eu estou a falar com jovens solteiros, vocês que vão começar o relacionamento, muitas vezes começam um relacionamento aberto, onde faz-se tudo e mais alguma coisa. Se você decidiu a ter um relacionamento assim, você tem que começar a se preparar. Qualquer momento você pode se tornar pai ou mãe de alguém. Então você não pode vir me dizer que não, eu não estou preparado para ser pai, enquanto você começar a fazer coisas de pai. Então é importante aqui que se chame atenção a essa realidade. Então isso acaba influenciando negativamente na vida do filho. Na verdade, temos muitos problemas hoje na sociedade por uma questão mesmo de quê? Da fuga à paternidade, onde pais fugiram às suas responsabilidades. Tudo porque não foram preparados. Muitas vezes se tornaram pais tão precoces que já nem passaram pelo período da preparação de ser pai, porque nós investimos tanto para ser um bom profissional, para ser médico, para ser engenheiro, mas dificilmente nós investimos na questão de ser, por exemplo, um marido, uma esposa e um pai. Ou uma mãe, dificilmente. A quem incutimos essa responsabilidade? Quem é que nos deve fazer bons pais? Os nossos pais. Ok. Porque eles são a maior referência que nós temos. São os nossos pais. Porque muitas vezes também o que acontece? Aqueles casos de que o pai não é um bom pai. E acabamos ter essa deficiência também. E hoje, graças a Deus, nós já temos muitos programas, não é? Muitos programas, igrejas e não só, e a sociedade no geral, muitas vezes já temos treinamentos e coisas do gênero que acabam consciencializando as pessoas, na verdade, nessa responsabilidade, não é? Eu vejo associações que têm uns treinamentos pré-nupcial, um treinamento para se tornar pai. Em tempos eu estava a ver uma série, acho que é um vídeo curto na internet, acho que aquilo aconteceu nos Estados Unidos, onde eles têm um programa, um treinamento para as mulheres antes de se tornar mãe. Elas estão grávidas, mas elas vão para aquele encontro onde explicam para elas o que é ser mãe, explicam para elas as frustrações, porque existem. Sim. Porque muitas vezes nós queremos embelezar tudo, queremos romantizar tudo, mas existem as frustrações. Por isso é que as pessoas têm que ser consciencializadas que esse caminho que você está a entrar, há momentos que você vai olhar para a tua volta, parece que ninguém está lá de prestar atenção, parece que todos os sons ficaram bloqueados. Mas essas conversas, que são conversas necessárias e difíceis, têm que se ter, porque muitas vezes não se tem essas conversas, e quando as pessoas entram nesse universo e depois vêm no Facebook e dizem vocês não me contaram a realidade da história, não é? E que no final das contas não é isso. Pois. É preciso que o pai esteja presente no dia a dia e tenha um diálogo aberto com o seu filho. Necessariamente. Extremamente indispensável. O pai precisa criar esse vínculo de confiança e segurança com o filho. O filho tem que ter aquela intenção de que sempre que me aconteça alguma coisa, a primeira pessoa que eu tenho que contar é o meu pai ou a minha mãe. Nesse caso, o meu pai. Vou contar o que me aconteceu na escola, aquele colega falou isso comigo, aquele colega tratou-me dessa maneira. Ele tem que sentir isso, ele tem que sentir essa segurança, essa liberdade. Qualquer coisa, ele vem contar para o pai. Só que muitas vezes, como é que acontece? Como é que é destruído esse vínculo? Quando a criança vem e quer te contar as coisas, você lhe manda sempre esperar. Estou ocupado. Estou ao telefone. Vai falar depois. Ele vai começar a falar com a tua mãe. Exatamente. Ele vai começar a perceber logo que o pai não me presta atenção, então não vale nada falar com ele. Deixa-me contar para uma outra pessoa. E aí a criança se retrai. Então temos que ter muito cuidado. São coisas muito pequenas, parecem insignificantes, mas que fazem toda uma diferença. Como participar das atividades promovidas na escola e nós sermos parte também da atividade? O envolvimento entre pai e a escola é fundamental para o acompanhamento e desenvolvimento da criança? Muito. Eu vivi uma experiência com um dos meus filhos, não é? Foi a última cerimônia para ele sair da creche, para ir para a escola. E nesta cerimônia, nesse mesmo dia que marcaram a cerimônia, eu tinha uma conferência para participar. E a minha esposa combinamos, para nós vamos. E ele passou a semana toda a falar que ele queria que os pais estivessem. E eu assim acertei com a minha esposa e disse, olha, tu vais,
não é? E vamos combinar assim, tu vais. Logo que começar aquela cerimônia, vão falando, pode deixar. Quando começar as apresentações, não é? Então tu ligas para mim, como eu vou estar próximo à creche, então eu venho a correr. E a mãe contou-me quando ele estava lá e tudo mais, e começou as apresentações, eu não tinha chegado, porque tinha um trânsito, e eu estava assim a vir com maior rapidez e tudo mais. Mas quando ele se apresentou, ele olhou, mas ele não estava exatamente a fixar na multidão, ele estava à procura. Onde é que estava o pai, onde é que estava a mãe. Logo que a mãe acenou a ele, então ele, uau, a disposição foi outra. E teve um menino que os pais não apareceram, só vieram no final. A criança não aceitou se apresentar. Não aceitou se apresentar. Então, aí está a mostrar que parece ser insignificante participar nessas atividades, mas é muito importante, porque as crianças também criam expectativas. Então é importante que os pais supervalorizem isso. Não é? Quando tem alguma atividade, alguma apresentação que você consegue, na verdade, criar um jogo de cintura para participar, façam isso. Reservar o momento, e nós quando falamos aqui de reservar um momento entre pai e filho, estamos a falar daquela altura em que não entra mãe, não entra primos, não entram sobrinhos, é mesmo pai e filho. É essencial para que haja, na verdade, conexão entre os dois. Muito, e na verdade eu faço também isso. Muitas vezes eu saio só. Como o segundo ainda é bem pequenino, ainda não conhece muita coisa, então de 7 anos já consegue perceber melhor. Algumas vezes eu saio com ele, não é? Eu saio com ele, vamos andar, vamos caminhar, vamos falar, vamos conversar, e vamos assim partilhar momentos. Você vai criar aquele momento, falar um filme que nós vimos. Isso tudo para criar conexões faz muita diferença, porque isso acaba trazendo uma estabilidade nele, uma segurança. Na verdade, no teu filho, ele vê que não, meu pai não é só meu pai, é meu amigo também. Eu já vi pessoas a falarem que filho não pode ser amigo do pai. Não, precisa ser. Primeiro seja pai, depois seja amigo dele. Não é? Nunca inverter os papéis, porque muito está a se inverter também. Deixou de ser pai, começou a ser amigo, que hoje o filho fala com o pai como quer, não quer saber qual é a opinião do pai e simplesmente deixa levar. Mas temos que ser primeiro pais, depois ser amigo dos nossos filhos também. Mas é fundamental que sejam amigos. Exatamente. Só é necessário saber impor limitações. Porque há coisas que só se consegue falar com um amigo. Não se consegue falar nem com irmão, nem com primo, nem com pai. Só se consegue falar com amigo. Então, sendo pai e sendo amigo, aqueles momentos que ele não vai vir falar como filho, vai vir falar como teu amigo, vai vir contar como teu amigo. E é esses momentos que faz toda uma grande diferença. Falou aqui de algo muito importante e é muito comum em tempos atuais. O facto dos pais serem muito permissivos. A mulher é um bocadinho mais deixar as coisas fazerem, mas o papel do homem aí é fundamental para que não haja tanta permissibilidade por parte do filho. Não podemos permitir tudo. Exatamente. O casal precisa ter uma conversa clara, que quando eu estou a disciplinar o filho, você não entra. Se eu passar um pouco das contas, no quarto você me chama a atenção e vamos resolver. Mas enquanto eu estiver a disciplinar, ninguém entra. Enquanto ele estiver de castigo, vai para o quarto, vai ficar sem um videogame, vai ficar sem os brinquedos. Deixa ele ir. Então é extremamente importante ter esse equilíbrio. Porque se nós permitirmos tudo, o que é que vai acontecer? Vai ser uma criança permissiva. Amanhã vai passar por cima de todos, não vai querer ouvir ninguém, não vai respeitar a ninguém, não é? Porque lhe foi ensinado que tudo o que ele quer, ele consegue. Aí está o grande risco dessa permissividade. Você vai criando essa mentalidade no teu filho, de que tudo que você quer, você vai conseguir. Eu uma vez disse para o meu filho assim de 7 anos, eu disse, não sei se você está percebendo o que eu estou a falar. Você vai receber muitos nãos nessa vida. Por isso eu quero te ensinar você a receber os nãos aqui em casa. Para amanhã, quando você receber um não lá fora, você não se frustre. Quantas crianças que nós ouvimos lá fora, que criança de 10, 11, 12 anos se matou porque recebeu um não do pai. É porque em casa não foi preparado para receber esse não. Mas a vida tem tantos nãos que vai lhe dar. Então nós temos que entender que precisamos preparar os nossos filhos, não só para nós, mas para a sociedade também. É importante falarmos aqui sobre qual é o papel do pai na educação, sem falarmos aqui dos dois, pai e mãe, do pai. Qual é o papel do pai na formação da personalidade do indivíduo? Ok.
Principalmente no quesito sexualidade, a presença do pai é indispensável, porque o pai acaba definindo a sexualidade segura do filho. Se olharmos para a ciência, isso começa exatamente no ato mesmo de que quando os pais acabam se envolvendo. A ciência prova que o homem é que define o sexo da criança, porque o homem tem consigo os cromossomas, se não estou em erro, o X e o Y. A mulher só tem o Y. Quer dizer, o que o homem vai liberar é aquilo que vai cruzar com o da mulher, e ele é que define o sexo. Então, isso começa exatamente nesse processo, quando está a se formar, está a se juntar para ter o filho. E quando ele sai, acaba sendo essa segurança também no filho. Porque muitas vezes o pai começa a mostrar o braço forte, mostrar a segurança exatamente da sexualidade do filho. E que muitas vezes a ausência do pai acaba fazendo com que muitos desvios acabam penetrando. Era isso que eu queria saber. Acredita que muitos dos desvios e dos comportamentos, não que menos bons, mas usemos este termo, derivam muito da falta de uma figura paterna? Exatamente. Os números mostram isso, os estudos mostram isso também. Mostram que muitos casos que estamos a ter hoje de desvios da moral tem muito a ver com a ausência do pai. Não que não temos nenhum caso de que o pai está lá presente, não que não tenhamos, temos sim, mas na maior parte das vezes tem a ver com a ausência do pai. Por isso é que os pais não podem deixar os filhos, tem que permanecer. Por isso nós vamos ver que quando um casamento entra em colapso, quando uma família entra em colapso, quem sofre mais são os filhos. Porque a segurança deles, o coração deles está dividido entre o pai e a mãe. Como é que está ligado? Porque assim, pai e a mãe e vão automaticamente sustentando o coração do filho. Agora, o pai quer sair de casa, ou a mãe quer sair de casa. A criança é obrigada a ter que repartir o coração dele ao meio. Como é que ela vai viver? Qual a segurança que ela vai ter, emocionalmente falando? Então ele pode passar em um processo muito grave, que muitas vezes ele é tão perigoso, muitas vezes é tão agressivo, que nós não temos noção. Nós muitas vezes falamos que, não, eu tenho que velar pela minha felicidade, tá bom. Por isso é que eu disse, antes de se ter filho, precisa entender. Porque a nossa sociedade, nós fomos criados que logo depois de tu casar, ou te se juntares, ou tem que vir logo os filhos. Eu não concordo com isso. Logo que casou tem que vir o filho, porque você tem que mostrar para a sociedade que você é fértil. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é ter capacidade de viver a dois, outra coisa é trazer um terceiro elemento. Imagine que vocês, ao viver a dois, ainda não conseguiram se estabilizar em viver a dois. Já querem trazer um terceiro elemento? Então isso pode trazer um colapso. Por isso é que muitos casamentos e muitas famílias começam a entrar em colapso quando vem o primeiro filho, sem eles perceber. Nem eles deram conta, mas quando vão dar por si, que alguma coisa já mudou muito na rotina deles como casal. Então já não conseguiram se prestar atenção, nem se favorecer um ao outro. Então automaticamente virou toda a atenção deles para quem? Para o filho. Então começa aí o grande problema entre o casal. É fundamental que haja autoridade do pai sobre o filho? Muito. O pai precisa mostrar para o filho que eu sou teu pai. E essa autoridade não é forçada, não é gritar. O pai precisa, nas suas ações, entender ou trabalhar muito. E o filho entender que não, esse é meu pai. Quando ele fala, todo mundo pode estar aí, ele pode não ouvir todo mundo, mas quando o pai chega, ele tem que ouvir. Não é? Eu não preciso gritar, porque quando eu grito, eu começo a ativar a autodefesa do meu filho, que ele só vai se posicionar quando eu gritar. Sem percebermos, todas as ações que nós, os pais, fazemos, fica incutida lá na mente dos nossos filhos, no subconsciente. Vou dar um exemplo aqui rápido. Se tu passas por uma rua escura e tu fores assaltado para aquela rua escura, a próxima vez que tu passares por uma rua escura, não propriamente aquela, mas por uma rua escura, o teu subconsciente vai automaticamente disparar no teu consciente de que nesta rua escura és assaltado. Aí, de repente, você lembra da situação que você passou e você fica a se perguntar, será que não vai acontecer comigo? Porque o subconsciente gravou aquela ação, aquela situação. E sempre quando ele viu coisas parecidas à volta, o que fez? Ele dispara. Então é isso que acontece muito também com os nossos filhos. Pai presente, um exemplo de amor e dedicação à família? Exatamente isso.
O pai precisa ser presente mesmo. E quando eu falo de presente, não é para estar em casa ao telefone, para estar em casa até ver os filhos só a brincarem. Não, é investir mesmo o tempo com eles, é sentar com eles à mesa. Eu tenho dito, a mesa é um lugar de comunhão. Se nós, a família, entendemos o quão é importante a mesa, nós não vamos negociar isso. Nós fizemos um exercício muito grande em não levar os telemóveis à mesa. E dificilmente eu atendo uma chamada quando eu estou a fazer as refeições, principalmente em família. Dificilmente. Eu digo sempre assim, está a tocar, vou retornar a ligação. Está a insistir, não acredito muito que seja eu a resolver só essa situação, mas eu vou retornar a ligação. Porque aquele momento é indispensável, é um momento que vocês conversam. Muitas famílias não têm tempo de sentar e conversar sobre assuntos, só conversam na mesa. Então, esse momento nós não podemos negociar. Sabe? Lembro-me, o ano passado, nós tínhamos que sair todos muito cedo, os meninos têm que ir para a escola, a minha esposa tem que ir trabalhar, eu também tinha que ir trabalhar. Mas eu disse para a minha esposa assim, no dia da família, no dia internacional da família, vamos fazer a primeira refeição. Eu sei, a de tarde não vamos conseguir por causa do trabalho, mas a primeira e a última refeição vamos fazer todos juntos. Acordamos muito cedo, fizemos a refeição, metemos a mesa, tomamos um pequeno almoço juntos, no final do dia jantamos juntos. Dissemos, não, é dia da família e mesa é um elemento extremamente indispensável. O pai de hoje é muito diferente do pai do antigamente? Muito. Por causa do desenvolvimento do mundo em si. Por isso é que eu digo também que vamos falhar muito se nós pegarmos por todo o ensino que nós recebemos dos nossos pais e passar da mesma forma como recebemos. Vamos falhar muito. Porque nós, quando crescemos, nós não tínhamos os telemóveis. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos essa capacidade de ter telemóvel. Hoje, os pais dão muito cedo os telemóveis aos filhos, não é? Não é para comunicar. Se é para comunicar, ele dá smartphone. Por quê? Se é só para comunicar. Se é para comunicar, compra um de botão, como nós chamamos, não é? É para comunicar, para você saber onde é que ele está, para ele avisar quando ele já chegou. Então, se você está a dar smartphone, é porque você não está a dar só para comunicar. É para ele fazer mais outras coisas, se você perceber. Então, há uma grande diferença, sim. Os nossos pais nos passaram alguma coisa, hoje nós temos que ter a sabedoria de olhar para aquele ensino que nós recebemos e nós entender a conjuntura do mundo hoje e pegar as coisas necessárias e aplicar, apontar e dar para os nossos filhos. Algumas crianças têm dois pais e outras vezes têm um padrasto. Como se dá essa convivência? Esse papel está... o peso desse papel está na mãe. Eu acredito. O peso desse papel está na mãe. Por quê? A mãe é que tem que saber impor limites, permitir coisas, não permitir coisas dentro dessa relação. A mãe separou-se com o pai e começou um relacionamento com uma outra pessoa. Até aí é aceitável. Mas sabemos que a mãe tem que permitir que o pai biológico tenha acesso ao filho, não é? Conversa normalmente ao filho. E o pai biológico tem que saber que a relação com a mãe terminou, porque os dois decidiram terminar, mas que não tem que fazer a cabeça do filho contra o padrasto, porque o padrasto entra na história, querer ou não. Não tem como ele não participar da vida do filho dele. Porque se a mãe é que vive com o filho, não é? E o padrasto está lá, então automaticamente ele vai fazer parte da vida do filho. Então o que é que o pai sábio tem que fazer? Permitir com que o filho dele tenha uma boa relação com o padrasto. Isso vai ajudar no emocional equilibrado do filho dele. E aí vem a minha pergunta, que eu preciso que fale sobre, porque existem muitas realidades do género. Mais do que um vínculo biológico, ser pai é um papel que envolve afeto? Sim. O pai, ele acaba exercendo um papel extremamente importante e acaba distribuindo isso e transmitindo uma grande afeição ao filho, não é? Porque muitas vezes os nossos pais, vou dizer do passado, demonstraram muito pouco afeto a nós, mas não é porque eles não tinham, é porque também não lhes ensinaram como demonstrar esse afeto. Para os nossos pais, pagar a escola era o mais importante, não é? Colocar comida em casa era o mais importante. São poucos da nossa geração ou da geração passada que já ouviram desculpa do pai.
o pai se errou contigo, no final das contas vai te comprar um brinquedo, vai te oferecer, para ele já pediu desculpa a ti e tá resolvido. Mas a geração de agora não. O filho quer ouvir desculpa do pai, filho, desculpa. E o pai está a ensinar aqui, porque eu entendi que eu tenho que ensinar com as ações. Então eu estou a ensinar ao meu filho, quando eu erro com ele, eu peço desculpa a ele. Quando ele vai errar com alguém, ele vai pedir desculpa também a uma outra pessoa. Então é assim que nós vamos, na verdade, trazendo isso. Então, esse afeto que nós vamos desenvolvendo, mostrando a importância do abraço. Estudos mostram que o abraço acaba agasalhando, sustentando emocionalmente o filho, ou a pessoa, vamos assim dizer. Então nós temos que implementar isso. É importante nós lermos sobre ser pai. É importante nós participarmos em conferências, em workshops, em debates sobre paternidade. Vai nos ajudar. Ninguém nasce sabendo das coisas. Por isso é que nós precisamos sentar na cadeira para aprendermos com pessoas que automaticamente têm se dedicado a estudar sobre o assunto e ajudar a ser uma ferramenta importante para que você tenha uma relação saudável com o teu filho. Por isso é que nós precisamos fazer isso. Mas o que é que nós fizemos? Se não for uma conferência que se fala de finanças, não que eu esteja contra, porque eu participo em conferências de finanças e conferências sobre muitas outras coisas, eu participo. Mas quando vem falar uma conferência sobre família, uma conferência sobre relacionamento entre pai e filhos, as pessoas dificilmente... Quase que não aparecem. Exatamente. E como é que fica no caso das crianças que não têm pai? Ou seja, se for uma criança órfã ou aquelas que os pais não assumiram a paternidade? Como é que fica essa questão do afeto e essa questão dos exemplos? Podemos aqui dizer, se calhar, que não, vai ter os tios e tudo mais, não é a mesma coisa. É importante que nós vamos trazer a realidade e falar aquilo que é verdade, não é? A vida, muitas vezes, vai reservar pessoas que vão vir e tentar minimizar essa falta. Porque eu vou dizer, não há quem substitua a não ser que o próprio pai apareça. Não há ninguém que substitua. Ele pode vir e vai minimizar. Ele pode ter um padrasto tão presente, alguém que lhe ame tanto, mas quando ele crescer, ele vai sentir sim falta do pai dele. Porque muitas vezes, principalmente se o padrasto com a mãe já tem outros filhos também. E se esses outros filhos, acaba sempre que um vem e entendendo que não, esse é nosso meio-irmão, não é nosso irmão na totalidade. Então essa realidade acaba também bloqueando. Essa realidade acaba vindo à tona e acaba trazendo uma tristeza nele. Então vamos dizer aqui que vão aparecer pessoas, sim. Eu acredito que tem pessoas que vão aparecer, mas que é um vazio sim. Hoje, diga-se de passagem, existe aqui a paternidade moderna, mas já estivemos em tempos onde a paternidade era patriarcal. Esta, não que mudança de atitude, deveu-se ao tempo. Os pais hoje são mais modernos, falámos aqui do pai do antigamente e o pai de hoje, mas olhando e contextualizando a realidade de Angola, por que é que nós não juntamos o útil ao agradável, em sermos os dois? Não é possível? É possível. Eu acredito que é a atitude certa a se tomar. É o posicionamento certo e é o caminho certo a se seguir. Mas o que é que acontece? Parece que uma boa parte de nós, os pais, entendemos que vamos deixar de lado tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais e vamos aplicar a nossa própria disciplina, vamos fazer o nosso próprio caminho e vamos assim andar, não é? E que há um erro muito grande nisso, porque essa atitude acaba mostrando que você acaba dizendo que tudo que você recebeu do teu pai não serviu para nada. Na verdade, o homem que você é hoje é fruto daquilo que te foi dado ontem. Não é? Então, se nós pegamos aquilo que nós recebemos com sabedoria e olhamos para a conjuntura e pegamos aqueles elementos que para nós são importantes, vamos aplicar, vamos juntar e fazer uma disciplina que vale a pena. Não é? É importante para mim, é possível, basta nós querermos, não é? E aplicamos essa realidade. Quando é que, na sua opinião, um pai deve começar a impor limitações? Com que idade é que o filho deve... E falemos aqui do pai e não dos pais, no caso mãe e pai, mesmo do pai. Quando é que o pai tem que dizer, chega, daqui para ali tu não podes ir? Desde o nascimento. Desde o momento que ele nasce, não é? Vamos entender uma coisa. Toda criança, ou todo filho quando nasce, ele nasce como se fosse uma folha virgem. Ele
está praticamente sem personalidade nenhuma. Aquilo que nós vamos fazer, nós vamos começar a construir a personalidade dele, apesar do instinto que ele nasce com ele. Mas nós vamos formá-lo, não é? Aquilo que é a personalidade dele. Então, se nós não começamos a impor limites, que até aqui você fica ao colo, depois de mamar, ele vai arrotar, depois de arrotar, ele vai para o berço, aí nós vamos acostumá-lo no colo. E o que é que vai acontecer? Vamos sofrer muito. A mãe não vai conseguir fazer muita coisa ao dia a dia porque ele acostumou-se ao colo. É exatamente o que vai acontecer ao longo dos anos. Se nós não impomos os limites, ele vai se acostumar com a permissividade e vamos ter os grandes problemas. Então, logo que ele nasce, lá nessa tenra idade, vamos começar a colocar os limites mesmo. Ele vai crescendo assim, já com esses limites todos feito. Deixa-me só convidar os nossos ouvintes, nossos internautas, estamos quase a fechar esta edição do Conversas Livres. Estamos hoje aqui a falar um bocadinho mais sobre a importância do pai no desenvolvimento da criança, em alusão ao 19 de março, dia assinalado como o Dia dos Pais. Assim sendo, temos a rubrica Conversas Livres, que é esta que você vê a sexta-feira aqui. Temos igualmente para si e consigo toda a semana o Economia e Análise, que nos traz a análise realmente aqui da economia a ser muito bem avaliada pelos nossos convidados. Temos ainda Viver com Saúde. Viver com Saúde traz um contexto muito diferente sobre várias patologias e sobre várias endemias. É tudo aqui na agência Angola Press. E não menos importante, no finalzinho da semana nós temos aqui todo o resumo do desporto, onde você sabe e aprende um bocadinho mais sobre desporto. Então, não temos muito para lhe oferecer, temos as nossas páginas no Facebook, no Instagram e também no YouTube, onde pode acompanhar toda a nossa emissão. Quando nós estamos consigo, acreditamos que muito mais podemos fazer. Não se esqueça, subscreva o nosso canal, ative o sininho para que possa receber mais informações em relação aos nossos conteúdos. Também temos o nosso portal que lhe traz informação de maneira muito detalhada. Então, somos a agência Angola Press e trazemos informação de minuto a minuto. Hoje, o nosso convidado Joel Mwakuntima, eu erro sempre o nome na pronúncia, mas podem ver aí na escrita que está correto. Ele que está a responder às minhas questões, também pode responder às suas questões. E eu vou para a próxima pergunta. Acredita que há diferença entre a responsabilidade do pai e da mãe na criação dos filhos? Existe, com certeza. Por isso é que eu entendo, não concordo e entendo quando as mães dizem que eu sou mãe e pai do meu filho. Eu entendo no quesito financeiro, acredito, não é? Mas sobre a questão da presença, ninguém consegue fazer o papel do outro. Porque a mãe cabe-lhe a responsabilidade do cuidado e o pai a proteção, não é? Então há essa diferença. Não tem como um fazer o papel do outro. Um pode tentar fazer para tentar cobrir a lacuna, o vazio, mas nunca na íntegra. Por quê? Porque cada um foi feito de forma diferente e os papéis foram distintamente distribuídos, não é? Então, se nós deixamos com que a mãe crie sozinha o filho, ele até vai crescer, ele até vai ser um menino, mas você vai dar conta que ele vai crescer com a seguinte ideia: ser pai, se calhar não é muito boa coisa porque meu pai desistiu de ser meu pai, não é? Ele pode levar consigo isso. E depois, amanhã vai ter dificuldades de ser pai de alguém, não é? Porque também não lhe foi passado esse lado. Então, tudo que ela vai falar, por isso é que nós vamos ver hoje que muitos homens, não é? Porque que acabam dizendo sempre, minha mãe é a minha rainha, dificilmente falam dos pais, por questão do cuidado. Porque quem esteve presente no cuidado é a mãe. Mas o pai estava presente, se calhar, ou nos casos em que ele é presente, na proteção. Só que a proteção ele nem observa tanto, mas o cuidado ele observa muito. Por quê? Porque o cuidado é em todos os momentos. A proteção está a ser fora, vamos supor, está a ser fora numa casa por lado de fora, não é? Mas o cuidado do lado de dentro. Quem ele vai observar mais? Quem está dentro com ele, não quem está fora, mas a proteção está a ser feita. Não é? Então, por isso é que acaba acontecendo isso. Mas ele vai logo percebendo depois que não, tem alguém que anda a nos proteger, por isso é que o cuidado, não é, está a ser bem feito aqui dentro. Quais seriam as suas orientações para um pai construir um vínculo amoroso com os seus filhos sem deixar de indicar-lhes os limites? Primeiro, aos pais, não é? Que saibam o que é ser pai.
primeiro, e o não é um indicativo do amor que você tem pelo teu filho também. Permita aos teus filhos receberem um não. Permita o não que você vai dar ao teu filho lhe frustre em casa, em alguns casos. Porque lá fora a frustração é maior. Lá fora a frustração é tão agressiva. Quando ele já é preparado, não é? Para essa situação, para essas situações todas, então lá fora ele não vai ser muito abatido. Então, manifesta o amor ao teu filho, tenha tempo com ele, invista tempo com ele. Não precisas sempre, nós fizemos programas de família assim, você pode fazer programa só com teu filho. Você deixa a mãe em casa, vamos sair juntos, vamos caminhar, vamos visitar alguns locais, vamos caminhar de cavalo, andar de carro juntos, só eu e você. E ter aquele tempo em que o filho não vai precisar, porque muitas vezes os filhos, ele quer falar alguma coisa ao pai, mas ele entende que a mãe também está lá, então ele tem que dividir a atenção aos dois. Então muitas vezes isso acaba sendo uma barreira. O que é que nós precisamos fazer? Tira a mãe na jogada, ficam os dois. Tenham esse tempo, invista mesmo no tempo, aprenda a levar o teu filho à cama, conversar com ele, falar algumas coisas boas. Eu tenho um slogan... Mas eu gostaria que falasse, na vertente, também dos pais que não vivem com os filhos, porque esta é uma realidade é muito comum em Angola e existem muitas famílias em que as mães não têm os filhos presentes. E para estes, e talvez seja em gesto também de conclusão, eu gostaria que dissesse como é que deve se portar. É possível o pai estar separado da mãe e ainda assim ser um homem presente na vida do seu filho? Não na totalidade. Não precisamos tapar o sol com a peneira, não na totalidade, porque os momentos de dormir que você precisa acompanhar o teu filho, você não vai estar lá, porque de noite você tem limites. O tempo que você vai alcançar ou vai entrar na casa da senhora, que foi tua ex-parceira, não é? Então você tem esses limites. Então não na totalidade, mas ainda assim é possível que você esteja presente em fazer programas com ele, não é? É importante que você ligue para ele, invista tempo com ele. Alguma coisa você precisa fazer. É um trabalho ainda mais árduo, vou assim dizer, não é? Mais do que um trabalho normal de que vocês estão a viver todos juntos. É um trabalho que vai exigir mais esforço, um trabalho que vai exigir mais tempo ainda. Você tem que fazer programas bem elaborados para você estar com ele, não é? Diferente de que estamos em casa sentados, deixa eu vou sair com ele agora. Você vai, mas você tem que ligar antes para saber se está disponível ou não está disponível para sair, para fazer esse programa. Você vai ter essas restrições todas, mas ainda assim é possível você fazer o seu papel. Qual é o recado que fica para os pais, para o pai? Vamos aqui falar, eu quando falo de pais falamos dos dois. Qual é o recado que fica para o pai que está nesta altura a nos acompanhar? Para o pai que está a nos acompanhar, é muito bonito. Eu tenho dito assim, filhos são responsabilidades que nós recebemos de Deus para orientar para a vida e essas pessoas darem certo. Eu sei também que há muitos casos de que o pai deu tudo o que tinha que dar, mas mesmo assim as coisas não correram muito bem. Mas deixa eu dizer que o importante no final da história não é só ele dar certo, mas é você cumprir com a tua obrigação. Você entendeu que você tem uma obrigação e você está na tua mente são entendendo que não, eu cumpri na íntegra aquilo que é a minha obrigação, então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Nem tudo depende de mim. Eu faço aquilo que depende de mim e eu dou o meu máximo. Então faça isso. Termina a tua carreira com o sentimento de que eu fiz tudo e mais alguma coisa, não é? O resto fica na mão de Deus e nós vamos assim caminhando. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Como disse, quando começamos, queremos contar mais vezes com a sua presença e com o seu contributo aqui na Agência Angola Press. Obrigado, Florinda, eu agradeço muito e estamos aqui, não é, para partilharmos algum conhecimento que nós temos recebido ao longo dos anos, não é, com as pessoas e acreditamos que nós podemos ter uma sociedade ainda melhor e bem equilibrada. Juntos é possível, não é? Bem possível. E assim colocamos um ponto final a esta edição, onde falamos sobre o papel do pai no desenvolvimento do filho. Se você é pai, não fuja às suas responsabilidades. Seja um pai que não esteja presente só financeiramente e que não dê só presentes, mas que esteja presente no desenvolvimento do seu filho. Fiquem com paz e com Deus. Nós voltamos já à próxima semana para mais uma edição da rubrica Por Hoje Está Tudo Dito e queremos convidá-lo
a não sair da frequência, que temos muito mais assuntos para lhe contar. Por agora é até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.